tinha 6 divisões e 15 portas. Apesar de ter sido construído no início do século XX, este apartamento foi desenhado à imagem das casas da época pombalina. Era por isso bastante compartimentado, faltava-lhe um eixo de distribuição, função normalmente desempenhada por um corredor. As divisões comunicavam entre si numa sucessão labiríntica e pouco funcional. Tiago Patrício Rodrigues criou uma nova organização do espaço adaptada ao modo de vida dos dias de hoje. De T6, o apartamento passou a T2. Os tetos em estuque artesanal e o chão em pinho de riga foram preservados. O mesmo aconteceu com algumas aduelas e portas. Parte das divisões foram ampliadas, eliminando-se algumas paredes. A antiga sala de jantar foi transformada em suíte. A divisão escolhida para ser atualmente o quarto principal, a suíte, era um espaço de jantar. Portanto, era a antiga sala de jantar, como era a sala que tinha uma maior área, foi transformada numa suíte. Aproveitando também o facto de estar contígua à zona de casa de banho, aproveitou-se para estender a parte da canalização para essa sala e transformar essa sala numa suíte. A sala foi dividida em duas partes, contudo, há uma parte, a parte superior da casa de banho, a parede frontal da casa de banho tem uma solução em vidro que deixa aparecer a sala na sua dimensão antiga e que também permite-nos ver o teto na sua dimensão original, uma vez que temos um teto em estuque trabalhado, e a solução encontrada foi uma solução que permitisse, de alguma maneira, manter a divisão anterior e ao mesmo tempo temos uma nova divisionamento do espaço. Tentamos ir de encontro à época e ao apartamento original, ou seja, todas as cores que foram escolhidas aqui para este espaço têm a ver com a época, normalmente o início do século XX, o período Belle Époque, em que, por exemplo, há uns tons mais escuros e, por exemplo, o verde, que é um verde muito dos clubes de senhores do início do século XX, depois os dourados. A paleta de cores tem sobretudo a ver com tentar ir buscar uma certa alma da casa inicial. Portanto, tem a ver com isso, porque estes géneros de apartamentos normalmente não eram pintados todos branco, como hoje em dia se faz muito. Portanto, todas as casas, todas as divisões tinham uma cor e normalmente eram sempre cores fortes. Então tentou-se ir por aí, mas também mantendo um certo espírito contemporâneo ao mesmo tempo, ou seja, tentou-se fazer aqui um certo contrabalançar entre o que seria uma certa alma inicial e depois do período contemporâneo. No mobiliário são conciliadas peças de família com outras de design contemporâneo. Há várias soluções criativas postas em prática a partir de móveis reinventados pelo ateliê Pura Cal. É o caso da consola antiga, que agora serve de bancada do lavatório, ou dos espelhos de casa de banho, muito usados nos anos 70, agora colocados sobre o sofá. Quer a própria estrutura da casa, em termos de arquitetura, quer depois a decoração da relacionam-se muito com a vivência do proprietário. Ou seja, aqui foi-nos pedido claramente um espaço que refletisse uma certa vivência e contexto familiar. Embora o proprietário viva só, havia uma forte intenção de que a casa tivesse uma alma muito forte e que fosse uma casa que estivesse que apresentasse um claro ambiente familiar. Daí haver tantas peças de época, tantas peças de família e depois a própria estrutura da casa toda se relaciona com as próprias vivências do proprietário. Portanto, a maneira como a casa foi disposta, a estrutura, a ideia de haver várias zonas de estar, porque recebe bastante. De tudo isto resultou uma casa personalizada, onde às memórias de família foram associados vários estilos, criando um interior surpreendente e dinâmico.